Boa noite, Lagoinha! Podem sentar, glória a Deus. Sente dando um glória a Deus. Eu gostei, escutei, gostei. Falei assim, opa, agora eu vou pegar. O pastor falou agora assim que quem é convidado, ele fica não sabendo a que hora subir. O pastor, Alderi, vem aqui. Eu já dei cada mancada, pastor Alex. Temos aqui o pastor Alderi, já estava aqui. Não, pode voltar, ainda não te chamei. Meu Deus do céu, aconteceu 2 vezes, nunca mais. Eu prometi que nunca mais ia acontecer isso na minha vida, então tem que insistir agora. Não, pode vir. Pode vir. É só assim para não me livrar da mancada. Meu nome é Alderi Rocha, casado com a mexicana maravilhosa Janete, que você conhece. Janete, dá um glória a Deus aí onde você está. É uma publicidade bacana, eu sou o macho dela. Aleluia. Eu coloco o dedo no lábio dela e falo assim, quieta. Eu já te disse sim, senhora, eu vou fazer. Para de gritar. Sou eu que falo isso. E para nós sempre uma alegria muito grande estar com pessoas apaixonadas pela presença de Deus. Quem é apaixonado pela presença de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Existem temas que são temas de bebês na fé, temas de crianças na fé, mas o tema de hoje, algo que Deus me levou, é um tema de adultos na fé. Por isso eu peço a sua atenção, porque talvez você vai se sentir desafiado em alguns conceitos, e é com muito carinho, para algo talvez diferente no seu cristianismo que você estava precisando, procurando, orando. Quem está orando e precisando mais de Deus, diga amém. Existe, por exemplo, nadar em piscina. Você vai numa piscina e você diz que você já sabe nadar. Você diz, fácil nadar numa piscina, porque não tem correnteza, água parada, está lá tranquilo. Você pode até saber nadar e dizer, eu vou lá no fundo e volto tranquilamente. Agora, quando te falam, você já é um nadador que já tem muita experiência em piscina, e te falam, vamos nadar no mar, e vamos entrar mar adentro, você diz, opa, não, aí já não. Por quê? Porque tem correnteza, tem situações, tem circunstâncias, tem situações, elementos aleatórios que podem surgir, e você não está pronto. E então essa correnteza que faz nós ficarmos na beirada de um mar, de uma praia, falei, não vou ir mais para o fundo, é o que às vezes faz a diferença em um cristão comum, em que somente vai aos cultos, e aquele cristão que ele decide começar a viver nas correntezas do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele consegue sim, e já vou ter aqui uma lista enorme de heresias para compartilhar com você. A primeira é, o mundo espiritual, ele tem correntezas. E eu estou falando poeticamente, por quê? Porque quando você parado na sua oração, parado na sua fé, vou te dar um exemplo. Nós cuidamos, a Janete e eu cuidamos de 10 casais de pastores presidentes de igreja, e nós colocamos um desafio de oração 21 dias, orar pela manhã, de 5 da manhã às 7 da manhã, escolher um horário melhor e estar lá, dedicar meia hora de oração a Deus. E então nos primeiros dias, primeiro dia, a Janete me acorda, eu acordo lá com o despertador, estávamos deitados, e aí a Janete disse, amor, vamos orar, e eu só coloquei assim do ladinho para ela, assim, amor, vamos orar, nem abri os olhos, e aí de repente, ela começa a orar em voz alta, e eu estou acompanhando a oração dela, e ela, Janete, Senhor, obrigado pelo cabo, pela luz, pela lâmpada, pela roupa. E aí começou a orar, nada a ver, coisa nada a ver com uma da outra. E daí ela me diz, Júnior, a tua vez. Júnior,
Júnior, acorda. Aí eu, sim, Senhor, obrigado, Jesus. Comecei a orar de novo, tal. E aí, de repente, Janete, é a tua vez. Janete. Aí começamos a perceber que o nosso sistema cristão, muito simplesinho, muito básico, precisava de atitudes, de mais compromisso e mais maturidade. Falamos, Janete, não dá esse negócio de orar 6 horas da manhã, 5h30, dentro do cobertor, na cama, não dá. A gente precisa levantar, a gente precisa ir para a sala, a gente precisa... Começamos então a evoluir nas atitudes. Fale comigo, atitudes. As atitudes do nosso dia a dia começam a fazer diferença. Se você é um cristão paradinho, bonitinho, bebezinho, esquentador de banco, que só vai aos cultos durante a semana, mas ninguém mexe com você, ninguém faça nada com você porque você é feliz, ou aquele cristão que começa a ter atitudes diferentes no seu dia a dia e começa a movimentar o mundo espiritual. Sabe quando você está naquela piscina? Acontecia muito com nós homens, no seu acampamento de jovens, tínhamos aquela piscina redonda, e falávamos assim, nós homens, né? Homens, piscina redonda. Eu falei, aqui tem que rolar alguma coisa, está muito parado o assunto. Começamos a rodar, e de repente, não deixamos levar, e as meninas lá com desejo, inveja pelo movimento dos homens, aleluia. Aí, então quando você começa a movimentar o mundo espiritual, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. E é isso que eu quero falar com vocês nestas próximas 7 horas de pregação, aleluia. Eu quero que você comece a movimentar o mundo espiritual na sua volta. Ezequiel capítulo 37. Versículo 1 em diante diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fale comigo, cheio de ossos. Imagina Ezequiel está fazendo uma oração aqui. Deus me socorre, me ajuda. Deus traz uma solução na minha vida. Aí de repente ele tem uma visão. Deus o leva em espírito em uma visão em um meio de vale de ossos secos. Falei, poxa Deus, parece que Deus assim é meio que hilário em certas respostas. Eu vou te dar uma resposta e te coloca no meio de um vale de ossos secos. Falei, não estou entendendo nada não. Está aparecendo nos meus sonhos. Eu sou uma pessoa que pelo menos eu consigo lembrar de todos os meus sonhos, de todas as noites. É raro me encontrar com pessoas assim, mas eu consigo lembrar de todos os meus sonhos. A questão é que 97% dos meus sonhos é uma de nada a ver da vida. Eu já nadei em praia de feijão, pessoal. Foi impressionante. Aí de repente eu falo, Janete, eu sonhei isso. Já lá vem de novo com as tuas viagens, Júnior. Meu Deus do céu. Então imagina você estar orando e de repente Deus te leva no meio de um vale de ossos secos. Deus, o que você está me ensinando com isso? Muitas das vezes nós não entendemos aonde Deus quer nos levar ou que Deus quer nos falar, principalmente porque a nossa súplica, ela não está condizendo com a resposta que Ele está dando. Nossa oração, a nossa necessidade, ela está em um nível de desespero tão grande que de repente Deus te dá uma resposta que você diz não faz sentido. Parecendo um grande empresário, um missionário que é empresário, que ele falava assim, e Deus lhe dava uma palavra para ministrar nos corações de outros empresários. Aí ele iria se encontrar com um grande empresário no dia seguinte, um empresário ateu, desafiador, e já sabia que este empresário cristão dava palavras de Deus. Aí então ele estava todo então orando a Deus na madrugada, Senhor, me dá uma palavra, eu vou me encontrar com fulano de tal, ele está esperando que eu dê uma palavra, Senhor, não envergonhe o seu nome, me dá uma palavra. Aí de repente na mente dele, biscoito.
Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Biscoito. Estou falando sério. Biscoito, que biscoito? Nada. Aí, Senhor, me dá uma palavra. Ele passou a noite orando e só via a palavra biscoito na cabeça dele. Acordou com a palavra biscoito na cabeça dele e falou assim: meu Deus do céu, eu estou ferrado, porque tem tanto biscoito. Aí chegou na frente do empresário, o empresário já chegou com a mão estendida. Aí, você fulano de tal, me dá a palavra aí de Deus que você tem para mim. E ele só tinha a palavra biscoito na cabeça. Aí ele então, meio entre que temeroso e vambora, né? Aí ele estende a mão e fala: biscoito. Aí o empresário, com a mão segurando nele, olhando para ele, começa os olhos a encher de lágrimas. Aí então ele já, né? Então alguma coisa aconteceu. Deus me pediu para falar biscoito. Biscoito. Mas fala para mim, Deus não me falou por que biscoito é a palavra de Deus para a tua vida. Compartilha para mim qual é o mistério dessa palavra. Aí o empresário falou assim: verdadeiramente você é homem de Deus. Porque quando eu era criança, bem garoto, eu subi, peguei acima da geladeira um bote de biscoitos e comecei a vender. E comecei a perceber que eu sou bom vendedor e comecei a fazer dinheiro com aquele pote de biscoitos que estava na minha casa, em cima da geladeira. E meu pai me pegou na mão e disse: filho, só não esqueça que toda riqueza que Deus vai te dar vai ser dele. Honra a Deus pela riqueza que você vai receber. Você me fez lembrar hoje que eu sou rico por causa que Deus foi bom comigo. Você não vai entender o que Deus está fazendo, como que Deus está fazendo, e você está orando e de repente Deus te leva num vale de ossos secos. Está lá, Ezequiel no meio de vale de ossos secos. Senhor, eu preciso saber o que Deus fazer. Não faz sentido. Tá, aqui no versículo 1, versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Fale comigo, me fez andar. Tá, o vale de ossos secos, uma vez é conhecer eles, ver eles, enxergar que não faz sentido nenhum. Agora me fez andar. Imagina Deus pegando Ezequiel da mão e falando: Ezequiel, vem aqui no meio. Peraí, Deus, peraí, meu Deus do céu, que isso? Nossa, esse aqui era um negócio. Meu, que isso? Senhor, não está acontecendo. Aí me fez andar no meio. Esse me fez andar me faz lembrar exatamente o que eu falei no início da mensagem. Comece a se movimentar. Pare de você estar simplesmente olhando, esperando acontecer as coisas na sua vida. Comece a andar. Não estou entendendo. Comece a andar. Não estou captando o que Deus quer fazer. Comece a se movimentar. Mas eu posso me machucar. É um terreno desconhecido. Comece a se movimentar. Me fez andar no meio deles. Você pode até dizer assim: Deus, são ossos. Como você vai me fazer andar no meio de ossos? Não faz sentido. A visão atual de Ezequiel era ossos. Mas lá no versículo 10, diz que já depois aconteceu tudo, né? Veio carne, se levantaram e tudo isso. Diz que era um grande exército. Fale comigo, grande exército. Mas Ezequiel não sabia que era um grande exército. Ele só enxergava ossos. Ele estava enxergando o passado de um grande futuro. Eu vou falar de novo. Às vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós profeticamente lá na frente. Nós não conseguimos nos adaptar ao mover profético. E como nós não conseguimos nos adaptar? Porque nós estamos quietos e parados. Por isso então comece a se movimentar, para você começar a enxergar tudo que está se movimentando na sua volta. E quem sabe você consegue chegar no versículo 10 em consciência que aqueles ossos não são simplesmente ossos, são um grande exército. Mas para isso você precisa lançar uma corda para o futuro. Pastor Alex, vem aqui comigo, por favor. O senhor consegue trazer a sua cadeira?
Pode sentar, por favor, pastor Alex. Este é o pastor Alex 2025, pastor da Lagoinha de uma grande e preciosa igreja, aleluia. 6 anos atrás, estava aqui o pastor Alex. Imaginem aqui o pastor Alex de 6 anos atrás. Pastor Alex, imagine o senhor de 6 anos atrás, orando, talvez iniciando, sendo perseguido nas dificuldades que o senhor tinha, as suas orações, da sua família, das pessoas, das circunstâncias, do dinheiro, da saúde, de tudo isso, o senhor estava aqui orando. Hoje o senhor sabe como que Deus abençoou. Mas se o pastor Alex de 6 anos atrás, conseguisse jogar uma corda para você de hoje, eu sou o pastor Alex. Aquele desespero naquela oração, o que você falaria para o pastor Alex de 6 anos atrás? Se você tivesse a oportunidade de entrar no meio de uma das suas orações de 6 anos atrás, o que você diria? Tenha fé, resiliência e persistência. Se você tiver fé, resiliência e persistência, vai. Então, você tem paz, né? Porque você está vivendo o que ele sofrendo por oração. Em oração, ele está clamando a Deus, você já está vendo. Agora, vamos fazer ao contrário. Pastor Alex, lance uma corda para o seu pastor Alex de 10 anos para frente. O que você acha que o pastor Alex de 10 anos para frente vai te responder hoje, nas orações que você tem hoje? Oração. Às vezes nós achamos que nós estamos no meio de uma dificuldade tão grande, tão grande. Mas se você começar a mover-se no profético na sua vida, começasse a agir, começasse a orar, começasse a agir, o pastor Alex agora com o hoje, mas com a fé de 10 anos para frente. O pastor Alex do 2025, mas com a visão de 10 anos para frente. Ei, se chama movimento profético. Dê um glória a Deus. Pastor Alex, Ezequiel estava no meio de um vale, não entendia nada do que estava acontecendo. O futuro dele estava lá, 10 versículos na frente. O exército de Deus, tudo acontecendo, era um movimento, era algo poderosíssimo. E nós estamos aqui às vezes, você veio no meio de uma dificuldade, no meio de uma dor, no meio de uma situação que te limita talvez. O meu convite é este: lance uma corda para o seu futuro e se conecte profeticamente com o seu do futuro. Alderi, o que você está falando? Eu estou falando de um movimento profético. Eu estou falando que a sua fé, comece a colocar a sua fé lá na frente. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer no teu casamento, o que Deus vai fazer na tua empresa, o que Deus vai fazer no teu ministério, o que Deus vai fazer na sua saúde, o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer. Lance a corda e se segure dela. Se segure dela. Obrigado, pastor Alex. Ei, comece a se transportar em fé para o futuro. Como o teu eu vai falar no futuro? O teu eu com certeza não falaria: ai, que não vai dar certo, ai, que aquele outro, ai, tá parecendo o Kiko falando: eu vou falar com a minha mãe.
está parecendo, ei, cresça, comece a falar com alguém que já está maduro, movimentado na fé, lá na frente. Ei, isso vai dar certo, isso vai dar certo, o meu casamento vai ser restaurado, os meus filhos vão voltar, a minha empresa vai sair dessa situação, não importa o que está acontecendo, Deus vai agir. Mas não como um pensamento positivo. Não como pensamento positivo. A fé não é um pensamento positivo. Sim. Palmeiras tem mundial, Palmeiras tem mundial, Palmeiras tem mundial. O pensamento positivo não vai rolar. Não vai rolar. Não vai mudar nada. Agora, se você começar a instalar em você as mesmas atualizações que o seu futuro vai receber, comece a viver elas hoje. Comece a vivenciar as orações que você faria lá na frente hoje. E em vez de Senhor, por que você me abandonou? Comece a dizer: Deus, obrigado porque você agiu. Obrigado porque você interveio. Obrigado porque você fez um milagre. Obrigado porque eu estou do lado da minha família. Obrigado porque os meus filhos estão comigo. Obrigado porque saí dessa situação. Obrigado porque você fez justiça. Obrigado porque você me curou. Obrigado porque você proveu. Obrigado. Você não está vendo ainda. Não está vendo ainda. Se chama fé por um motivo. Você precisa começar a agir como essa pessoa. Comece, e esse é o intuito deste capítulo de Ezequiel 37. O intuito é fazer um conceito de movimento de fé. Comece a enxergar o seu futuro. Alderi, como que eu vou enxergar meu futuro se Deus está me movimentando no meio de ossos secos? Ossos secos, estamos falando aqui de histórias de cadáveres e pedaços de pessoas, tudo espalhados. Se já estão inclusive espalhados, é porque já estão secos, sequíssimos, e há uma mistura aqui terrível. Obrigado, amor. Que linda e maravilhosa. Meu Deus do céu. Grrr. Uma reação automática, gente. Você pode dizer assim: eu só estou vendo o passado. Eu vou falar algo que eu preciso que você considere com muito carinho o que eu vou falar. Você está orando pelo seu futuro. Deus começa a te mostrar o teu passado. O teu futuro está como você enxerga o seu passado. O teu futuro está em como você consegue construir as histórias do teu passado e encaixá-las cada uma na sua posição, no seu lugar. E começar a ver coisas extraordinárias no seu passado, porque as experiências do seu passado farão de você e farão do teu futuro forte, sólido, maduro. Se você voltar para o tempo e você mudar uma parte triste da sua vida, você será completamente diferente do que é hoje, possivelmente mais fraco. Porque aquela dor te fez forte, aquela dor te fez um homem e uma mulher estruturado com uma visão de resiliência que você não tinha. Comece a agradecer a Deus por cada osso histórico na sua vida e no seu passado. E já te convido a participar nas... Como se chama? Cure.
Às vezes nós não olhamos para o nosso passado com muita alegria, mas se você começar a olhar o seu passado, sabendo que cada uma dessas circunstâncias estão transformando o teu hoje, e você, ao terminar de processar tudo isso, te fará um homem mais forte. Um osso, quando quebra, e ele consegue se juntar e se solidificar de novo, nunca mais quebra no mesmo lugar, ele fica mais forte. Porque você começou a ver o seu futuro, aonde Deus está te mostrando o teu passado. Na minha vida, por exemplo, pais de pastores divorciados, literalmente abandonado em outro país. Cresci no México, por isso que quando empolgo sai um pouquinho de algumas palavras em espanhol. Aos 8 anos até os 17, 16, meu pai não apareceu na história, sem visão paterna. Eu falava assim: eu nunca quero saber de igreja na minha vida, eu não quero saber de pastor na minha vida, a última coisa que eu vou ser pastor na minha vida. Eu lembro que tínhamos 10, 11 anos e a minha mãe chegava e falava assim: consegui um dinheiro, vamos comer carne este mês. Eu tenho certeza que você tem as suas histórias, eu tinha as minhas. E hoje estou aqui, pastor, pastoreando pastores, dizendo: olha, Deus cura, Deus restaura, Deus provê. Eu consigo hoje vivenciar e ter uma estrutura, mas é pelas feridas que foram curadas. Deixe Deus curar as suas feridas. Deixe Deus trabalhar com esses ossos secos que estão sequíssimos porque você não quer que ninguém toque eles. Deixa Deus tocar nesses ossos, porque eles querem se transformar em um exército de bênçãos na sua vida. E o texto ele vai dizendo assim, no versículo 2, gente, são 28 versículos, então estou ainda no versículo 2, aleluia. Então faltam 6 horas ainda, glória a Deus. E disse, versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Esta é uma pergunta pegadinha. Por que pegadinha? Se Ezequiel respondesse sim, então você está chorando por quê? Se ele respondesse não, você não tem fé? É como a clássica pergunta das esposas quando lançam para os homens. Sabe aquelas perguntas pegadinha que as esposas têm, que fazem para os homens? Quem é casado? Homem casado, levante a mão só para eu saber que você é um soldado guerreiro junto comigo, aleluia. Aí a minha esposa pergunta para mim: amor, eu estou bonita hoje? A pegadinha está no hoje, gente. Você tem que estar ligado. Se você responder sim, então ontem ela estava feia. Gente, é uma situação terrível. Você tem que estar ligado. Amor, esta roupa me engorda. Ela pergunta com tanta sinceridade, com um rosto de sinceridade, mas não é sinceridade, é pegadinha. É um mal disfarçado. Aí ela pergunta: esta roupa me engorda? E ela olha para você e ela não sabe que ela tem uma escopeta assim pronta. Se você falar assim: não, amor, não te engorda, você já era. Sim, amor, este engorda, é divórcio. Aí de repente, normalmente ela diz: amor, aquela moça ali é bonita, né? Ela não está perguntando para você o que você acha dela, ela está afirmando algo. E como ela está acostumada a ter razão, essa moça é bonita, né? Então é uma afirmação, contraria ela para você ver. Então você não pode contrariar, ela fez uma afirmação. Mas se você falar assim: sim, amor, você tem razão, como ela está normalmente acostumada nas respostas, você já era. E se você diz não, ela, como assim eu não tenho razão? Então tem você, marido, eu já tenho 18 anos, e já aprendi algumas coisinhas. Olha, amor, oh glória a Deus,
Falei, amor, desculpa eu contrariar, normalmente você tem razão, mas eu quero te pontuar duas coisas aqui. Primeiro, eu não consigo imaginar outra pessoa mais linda do que você. 2, eu não consigo nem olhar para a pessoa que você está me apontando, porque eu não tenho interesse em outras mulheres. Aleluia. 3, você está me afirmando algo que tenho certeza que talvez seja a primeira e única vez que você está errada em toda a nossa vida. Amor, pega ela da mão e diz, vamos lanchar. Aleluia. Mulheres, o que acharam? Passei? Então, ei, pegadinha. Deus falou assim para uma pegadinha: esses ossos poderão viver, Ezequiel? Aí ele respondeu como um homem casado. Muito bem respondido, tu sabes. O cara é inteligente demais. Por isso que eu sei que Ezequiel era casado, por essa resposta, Senhor, tu sabes. Agora então, no versículo 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos. Deus não disse, espera o milagre que eu vou dar para você. Deus disse, toma uma posição, se levante dessa cadeira e comece a fazer declarações que você até agora nunca fez. Quem sabe respostas na sua vida estão em orações que você nunca fez. Quem sabe posições e atitudes dos seus familiares estão em profecias que você nunca fez ainda. E você então comece a se levantar e diz, profetiza sobre estes ossos. Deus é o Deus de poder, Deus é o Deus da glória. Ele poderia simplesmente vir trazer o seu milagre, mas ele disse, ei, é você que tem que abrir a boca e começar a profetizar. E a resposta que Deus deu para ele, profetiza a estes ossos, e é uma frase simples. Ele disse assim no versículo 4, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ei, isso aqui tem um destinatário, ossos secos. Ei, tem origem, vem da palavra do Senhor. Ei, tem obediência, ouvir. Você tem que falar para aquilo que está te perturbando, aquilo que está acontecendo na sua volta. Alderi, mas eu não gosto daquela teologia que você determina as coisas para Deus, porque Deus, eu determino você e eu mando você. Não, ninguém está falando para você determinar para Deus, não. Você não manda em Deus, mas tem coisas que Deus permite e pede para você mandar nas bênçãos. Aí sim é outra coisa. Tem bênçãos que estão esperando a sua oração. Tem maldições que só existem por causa que você ainda não as repreendeu. Este cego é cego por quê? Jesus perguntou. Porque ele nasceu assim? Porque os seus pais pecaram? Não. Para que se manifeste a glória de Deus, para que chegue um dia em que através da cura desta doença, as pessoas digam, uau, é só para isso aquele cego nasceu cego, para que quando chegasse o momento em que ele se encontrasse com Jesus, as pessoas dissessem assim, uau, e 2000 anos depois, continuaríamos falando sobre aquele cego e do poder de Deus, que Deus agiu na vida dele. Tem bênçãos que ainda não chegaram na sua vida, porque você ainda não profetizou sobre elas, você ainda não declarou para elas chegarem na sua vida. Tem doenças que você ainda não falou com elas. Sai, doença, eu te digo, sai da minha vida, sai da minha casa, e escuta a palavra de Deus. Não é porque você é santo e bombadinho no mundo espiritual, e você é top dos tops e não peca e vai para o culto todos os dias e participa lá. Não, não é por isso. É pela palavra do nome de Jesus. É pela palavra de Deus. Escuta o que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Escuta em nome de Jesus. Eu determino, eu declaro a bênção. Não é determinar sobre Deus. Eu vou falar de novo. É determinar, é a sua fé
movimentar o mundo espiritual. A sua fé. Eu lembro que estava com um carrinho, um Logan 2011, bem, estava lá, todo mês era para ir para a oficina. E viajávamos, éramos abençoados, e o dinheiro que eu recebia do mês a mais, acontecia alguma coisa no carro e estava lá. E aí minha esposa falou assim: amor, eu estou já até aqui que o carro está sugando as nossas bênçãos. E eu ainda, menino na fé, isso foi uns 2 anos atrás, eu ainda bebê na fé, eu disse: amor, mas toda vez que o carro tem problema, Deus manda provisão. Olha só a mentalidade. Toda vez que vem um problema, Deus manda provisão. E aí ela falou, estava lá na cozinha, eu estava no corredor da sala: amor, mas eu não quero mais que o meu dinheiro vá para o mecânico com esse carro. Então, em nome de Jesus, eu declaro um carro novo na nossa garagem. Eu declaro que Deus vai nos abençoar com um carro novo, um carro abençoado, em nome de Jesus. Eu me espantei pela fé dela. E eu no corredor falei assim: eu digo amém para essa oração. Meu irmão, sem mentir, 3 dias depois, recebi um SMS dizendo: o seu consórcio foi liberado, pode vir pegar o seu carro. Uau! Comece a movimentar o mundo espiritual. Eu tenho pregado esta mensagem em alguns lugares. Aí as pessoas falam assim comigo: Alderi, depois de escutar aquela mensagem de Senhor, profetiza. Então eu cheguei em casa e comecei a falar: em nome de Jesus, bênção. Em nome de Jesus, bênção. Em nome de Jesus, bênção. É porque lá na frente, eu quero terminar este texto com esse versículo. Diz assim no versículo 9. Versículo 8. Olhei e vieram nervos, e sobre eles cresceu carne. Estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Eram corpos que estavam lá, estendidos no chão, mas sem espírito nenhum. Poxa, o milagre estava quase terminado. O milagre estava quase lá, mas faltava. Sabe quando outro dia eu estava orando por Deus: Deus, por favor, eu tenho uma conta de 6 mil reais para pagar este mês. E aí de repente chega um depósito de 100 reais. Aí eu falo assim: tenho 2 opções: eu reclamar dos 100 reais. Se eu reclamo dos 100 reais, eu falo assim: ei, você não consegue ver a bênção toda. E eu falei assim: Deus, assim, eu sei a teoria, mas a minha carne está me dizendo: eu vou fazer o quê com 100 reais? O exército estava lá, mas sem vida. E eu vou fazer o quê com esses corpos estendidos? Eu vou fazer o quê? Ok, que bom que não são ossos mais, estão secos. Que bom que tem nervo, que bom que tem carne, que bom que estão lá, que bom, parabéns. Mas não estão funcionando. E então vem o versículo seguinte, diz: então profetiza de novo, profetiza o Espírito que venha dos 4 ventos. Aqui não é o Espírito Santo, a palavra ruar, neste contexto, em pneuma, no Novo Testamento, não sempre se refere ao Espírito Santo. É bênçãos também. Profetiza as bênçãos que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste. Venha, em nome de Jesus, comece a profetizar para as bênçãos que estão espalhadas, para virem na sua casa. Sobre isto, meu irmão, eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que, ao entender esta mensagem, chegaram em casa e falaram assim: Deus, em nome de Jesus, bênção sobre a minha casa, bênção do norte, do sul, venha do leste, venha do oeste, venha sobre a minha casa e traga vida na minha casa. Mas você precisa profetizar. Você precisa fazer uma oração que vai trazer uma mudança de destino na sua vida. Você precisa se posicionar, sair daquela postura passiva e você começar a andar no meio e ver as coisas acontecer. Lança corda no teu futuro. Faz a oração que o teu eu de 10 anos faria. Toma posturas de maturidade que o teu eu de 10 anos tomaria e comece a movimentar no mundo espiritual. Quem crê, diga amém.
Eu quero agora simplesmente fazer um momento com vocês, somente vocês, que gostariam de parar de ver ossos secos ao seu redor e começar a ver exércitos com vida, a sua bênção, as suas vidas, a sua casa começar a estar do lado de vida, de bênçãos. Fique de pé comigo, só você que quer fazer um momento profético de trazer vida na sua casa. Eu não falo vida somente de vida humana, de poder respirar. Eu falo das bênçãos. Bênçãos que estão espalhadas, bênçãos que estão lá esperando a sua postura, bênçãos que estão esperando você trazer algo, uma fé diferente. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Janete, vem por favor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer esta oração contigo. Uma oração que você vai começar a profetizar vida, em nome de Jesus. Pai, como igreja nos colocamos agora, Senhor. Nos posicionamos diante da palavra ministrada aos nossos corações. Nós, como os teus filhos, com a autoridade que nos foi dada, que foi conquistada na cruz do Calvário, Senhor, nós tomamos agora o que foi nos dado naquela cruz. Tomamos essa autoridade, e com essa autoridade e com o conhecimento da palavra de hoje, nós profetizamos bênçãos, bênçãos que estavam retidas, sejam liberadas agora e venham em direção da minha vida, venham em direção da minha casa, venham em direção dos meus filhos. Bênçãos do norte. Eu dou ordem agora para todos os demônios que estavam impedindo. Agora se separem. Agora, anjos, prendam eles. Levem prisioneiros os demônios que estavam impedindo as minhas bênçãos. Orete xaracá. Eu dou ordem agora para as bênçãos que estavam retidas no sul. Eu dou ordem agora aos anjos do Senhor, na autoridade de Jesus, para que venham e alcancem a minha casa. As bênçãos do leste e as bênçãos do oeste. Eu profetizo agora sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Eu profetizo cura. As doenças que estão escondidas, esperando o diagnóstico de um médico, eu digo agora: já fracassaste. Você foi exposta e hoje tu estás derrotada em nome de Jesus. Eu declaro cura. Cura sobre a vida dos meus filhos, cura sobre a minha casa, em nome de Jesus. Empregos. Oh, quanto tempo orando por um emprego. Mas hoje, Senhor, nos posicionamos e declaramos, profetizamos melhor emprego para aquela pessoa que estava esperando um emprego para trazer provisão da sua casa. O emprego seja liberado hoje, em nome de Jesus. Mas não é qualquer emprego. Eu profetizo emprego com um excelente salário, em nome de Jesus. Não oramos por qualquer emprego, oramos por um emprego digno de um filho de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós nesta noite também oramos por aquelas famílias que não estão completas aqui na tua casa, aqui na tua igreja, Senhor. Que apenas vem um membro, ou apenas dois. Senhor, nós oramos para que a família toda esteja rendida diante de Ti, Senhor. Sendo Tu o Senhor dessa casa. Oh, Senhor. Pai, nós declaramos as bênçãos das regiões celestes, Senhor, viajando e nos alcançando, Senhor.
Pai, nós não estamos fazendo oração sem conhecimento, mas estamos, Senhor, nos baseando na Tua palavra. A Tua palavra diz para profetizar, e nós damos ordem aos 4 cantos da terra, para que escutem: nenhuma bênção que me pertence será retida, nenhuma bênção que me pertence será roubada. Nós declaramos hoje: bênçãos venham até nós em nome de Jesus. Você pode profetizar? Não fique ouvindo apenas. Abra os seus lábios, abra sua boca, profetize. Olhe na direção onde está a sua casa. Procure a sua casa. Em que direção aqui da cidade está a sua casa? E naquele lugar Deus te colocou de modo estratégico. Você é um farol. Você é luz naquele lugar que o Senhor te colocou. E diga: eu sou luz naquele lugar. As trevas terão que fugir. Ali onde o Senhor me implantou, eu sou bênção. Aleluia. 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 Sabe aquelas pessoas que estavam desanimadas? Hoje, como igreja, você que estava desanimado, que você estava desistindo de continuar caminhando, andar no caminho do Senhor, hoje como igreja, me ajudem, vamos soprar. Nós sopramos vida. Nós sopramos vida. Nós sopramos vida. Profetize vida. Aqui não tem lugar para o desânimo. Desânimo fora, em nome de Jesus. Morte fora, em nome de Jesus. Aleluia. Faça esta oração comigo. Faz esta oração comigo. Repita depois de mim. Sim, sim. Aumenta um pouquinho o microfone, que a minha esposa ela fala mais alto que eu naturalmente. Aleluia. Repete esta oração comigo, por favor. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Repete esta oração. Confie na oração que eu vou fazer e você vai repetir. Fala assim: Senhor Jesus, não quero mais ser um bebê na fé. Não quero mais ficar reclamando. Me conecta com as bênçãos no mundo profético. Me conecta com as bênçãos no mundo espiritual. Eu quero, a partir de hoje, começar a movimentar o mundo espiritual. Começar a andar no meio dos ossos e enxergar eles como um grande exército. Exército de bênçãos, exército de vitórias, de conquistas. Em nome de Jesus, eu profetizo vida na minha casa, no meu corpo. Eu profetizo vida no meu casamento. Em nome de Jesus, eu profetizo vida, vida, em nome de Jesus.